Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, começando então essa parte aí de recados, um pequeno recadinho hoje, na verdade um agradecimento, né? Eu quero agradecer aqui a todos que compraram, todos e todas que compraram meu novo livro de contos, Usufruto de Ruínas. Muito obrigado. Na próxima semana, esses exemplares, então, para quem comprou na pré-venda, já serão enviados aí para os endereços de vocês, né? E se você não adquiriu o seu, corre lá no site da Ofícios Terrestres, reserve um exemplar, adquira. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você puder comprar um exemplar, você estará ajudando aqui o canal também, né? O projeto gráfico da obra é da escritora Carla Dias, em parceria então com a Ofícios Terrestres Edições, e o pós-fácil é do poeta Gabriel Moraes Medeiros, um pós-fácil fantástico. O livro tá lindo, se você puder, adquira o seu. Lembrando também que se você for comprar algum livro que eu resenho aqui, algum CD, eu peço que você dê preferência aos links que estão aí na descrição deste vídeo, assim é uma forma de você ajudar aqui o canal, tá? E por isso, muito obrigado. A Secura dos Ossos, este é o título do livro de Sandra Godinho, editado pela Patuá no ano de 2022. Sandra Godinho, então, é uma escritora paulistana, né? Ela nasceu aqui na cidade de São Paulo, mas atualmente ela está radicada em Manaus, né? No Amazonas. É autora do livro Infância Roubada, uma obra de 2018 que foi menção honrosa no prêmio Caça de las Américas. Ela é autora também do livro O Verso do Reverso, essa obra já de 2019, e venceu o prêmio Cidade de Manaus, né? Autora de Tocaia do Norte, um livro de 2020, e também prêmio Cidade de Manaus. Eu já resenhei esse romance aqui no canal. Esse Tocaia do Norte foi também finalista do prêmio São Paulo de Literatura, né? Esse romance aqui, então, esse novo romance de Sandra Godinho, A Secura dos Ossos, foi finalista do Prêmio Leia ano passado, né, no ano de 2022. Esse vídeo aqui, então, eu vou dividir em duas partes. A primeira, eu falo um pouquinho da trama, né, e daí, novamente, aquele aviso, certamente eu vou dar alguns spoilers, né, que, claro, não vão comprometer a leitura de ninguém, mas é sempre bom avisar. Na segunda parte, aí eu teço alguns comentários sobre a linguagem, sobre narrador, sobre alguns personagens e outras questões aí mais de estilo, né? Questões estilísticas. O pano de fundo aqui desse romance é o primeiro massacre Yanomami, né, que aconteceu lá no ano de 1993, um massacre de Hashimu. É um tema bem interessante, muito interessante, aliás. O romance é narrado em primeira pessoa, ele é narrado por Tainá Terra, uma mulher que conta primeiro sobre si, sobre a cidade em que vive, a fictícia Encantado das Almas, é um lugarejo ali cercado por garimpeiros, pelos Yanomami e também por brancos e habitada por brancos, né? A mãe de Tainá, Mana Terra, ela se apaixona então ali por um indígena e com ele tem a Tainá. A mãe supostamente some e deixa a filha aos cuidados então do avô. Tainá tem uma peculiaridade, né? O olfato muito apurado. E com o auxílio desse olfato, então, ela resolve ir à procura da mãe. E tem, né, a mando do avô, Tião, como companhia de viagem, né? Há outro personagem interessante, muito interessante, o Caolho, né? Todos na cidade ali, ao envelhecer, perdem a visão. E esse personagem Caolho serve aí, então, de mote para contar essa história da perda da visão, né? Caolho, ele prevê o futuro das pessoas, então
ele vê ali que o avô de Tainá está prestes a morrer, e então é quando ela resolve deixar a cidade para procurar a mãe. Durante então essa busca dela e de Tião, eles acabam prisioneiros dos Yanomami. E aí uma jovem indígena, Luara, é responsável então ali por ensinar aos dois, a Tainá e a Tião, os costumes da tribo, né? Aqui já aproveito então para mencionar uma questão de estilo aí, né? Esse contato entre Luara e os dois soa um pouco estranho às vezes, né? Já que Luara, ela ensina ali alguns aspectos muito bem profundos da cultura Yanomami, e isso sem ter grandes conhecimentos de nossa língua, né? A língua portuguesa. Fica parecendo ali então inverossímil alguns diálogos, né? A profundidade daquilo que Luara externa por meio da língua portuguesa enfim, é algo profundo demais para ela conseguir externar com os limites do conhecimento que ela tem da língua portuguesa, né? Então Tainá começa a saber da mãe, ao mesmo tempo em que os garimpeiros se aproximam pela primeira vez ali dos Yanomami, né? A partir daqui, então, a trama começa a focar em fatos históricos, né? Esse massacre dos Yanomami, mas com muita pitada ali de realismo mágico, né? Ele mistura rituais com mitologia Yanomami, focando ali principalmente no pó de Yaquana, né? Que é um alucinógeno que é usado em rituais xamânicos. É muito interessante, eu achei, essa maneira escolhida por Sandra Godinho de mesclar um pouco ali de realismo fantástico com a descrição desses rituais, né? Então, sobre essa parte de estilo, né? Primeiro eu vou aproveitar que eu acabei isso que eu acabei de falar e dizer que é complexo, é muito complexo tentar explicar esses rituais aí sem cair no didatismo, né? E Sandra Godinho, às vezes me pareceu nesse romance aqui muito didática. O leitor percebe no romance, então, a intervenção da autora, que quer que o leitor compreenda tudo, né? Ela faz questão que o leitor compreenda tudo que está escrito. Então, há várias passagens em que a narradora, Tainá, né, tem de explicar determinado trecho do ritual, da cultura Yanomami, e às vezes isso cansa um pouco, né? E eu sempre sou da opinião que não se pode entregar tudo assim, né? O leitor precisa buscar, pesquisar um pouco também, né? Eu acho que nem tudo precisa ser explicado, muito pode ser subentendido, né? Às vezes também esse olhar, né, de uma narradora branca acaba contaminando um pouco essas descrições da cultura indígena, né? O leitor percebe que o que acontece muitas vezes é uma interpretação, né? Segundo a cultura de uma mulher branca, no caso ali a narradora, claro, né? E às vezes a intervenção até da autora. O que ela vê, então, passa pelo filtro da cultura branca, né? E certamente é apenas um pequenino pedaço, né, de toda essa questão dos rituais Yanomami, né? A narradora em primeira pessoa, então, é algo sempre complexo, né, de escrever, porque o leitor ele acaba tendo dificuldades em diferenciar ali a autora da narradora aqui no caso, né? Principalmente nesses momentos em que a narradora tem, às vezes, ali de dar uma opinião, né? Reinterpretar algo que está acontecendo. Mas nessa parte a Sandra Godinho se sai muito bem, né? Ela dá uma poesia, um lirismo a essa narrativa, e isso fica então com a cara da Tainá, né? Da personagem, ainda mais porque ela tem esse negócio fantástico, né? Do olfato, então esse tom onírico acaba caindo muito bem na Tainá, na personagem, e também na narrativa. A linguagem, então, eu acabei de mencionar, é lírica, né? Tem ótimos momentos mesmo, principalmente quando trata aí dessa questão do olfato, né? Essa coisa fantástica da Tainá, e também de algumas partes dos rituais Yanomami. Mas eu percebi, às vezes, nessa questão da linguagem, alguns pequenos deslizes, né? Algumas palavras repetidas ali, muito
próximas uma da outra, né, umas das outras, alguns diálogos não tão bem assim elaborados, às vezes, né, um pouco até inverossímeis, mas há outros diálogos também em contraposição, claro, muitíssimo bem construídos, né? Esses detalhes, esses pequenos problemas, eu não encontrei no livro anterior de Sandra Godinho, Tocaia do Norte, né? Bom, o tema dessa obra é interessantíssimo, a forma com que a Sandra Godinho trata desses temas é muito segura, né, a narrativa, uma narrativa de quem já tem aí uma carreira literária bem sólida, com vários e vários prêmios aí na bagagem, né? Então você pode procurar o romance para ler, leia e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O prefácio também de Micael de Souza é muito interessante e enriquece demais a obra. Então, eu recomendo que você não pule o prefácio, leia o prefácio antes de ler o romance, que isso vai preparar você para entrar nesse universo aí dessa questão Yanomami que a Sandra trouxe de forma bem interessante, bem bonita nesse livro aqui, A Secura dos Ossos. Detalhe também para a capa, né? Uma capa linda, maravilhosa, um projeto gráfico muito bonito da Patois. Embora eu não curta muito essa inversão de cores aqui, né? Papel, o fundo escuro e a letra clara, mas eu tenho que reconhecer que ficou muito bem feito, ficou muito bonito, e no caso aqui do livro da Sandra Godinho, funciona muito bem, tá? Então, eu recomendo a leitura dessa obra aqui. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Se você curtiu e se for possível, eu peço que você compartilhe aí nas redes sociais. Se você não é inscrito ainda no canal, peço que você se inscreva, divulgue o canal, compartilhe aí com as pessoas. Eu tento sempre trazer aqui livros interessantes da literatura brasileira contemporânea, sobretudo de editoras ou autores e autoras independentes, tá? Eu peço que você valorize a literatura brasileira. A literatura brasileira é uma literatura de qualidade, e uma forma de você valorizar a nossa literatura é comprando, adquirindo os livros destes autores que eu comento aqui no canal. No caso aqui do livro da Sandra Godinho, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você se interesse, mas você encontra facilmente o livro dela no site da editora Patois. Basta ir lá, dar uma conferida e comprar a obra. Muito obrigado então, e até a próxima.